Tá aparecendo a tela para vocês, né? Tá, professor. Então, hoje a gente vai trabalhar a seção 3.3, né? A gente vai falar sobre pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. São tipos de pesquisa que a gente vai trazer para o nosso dia a dia aí, né? Então, vamos caminhar um pouquinho nessa linha aí, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, né, é sobre o avaliar, né? Então, o avaliar já deve estar aparecendo no portal do aluno de vocês, né? E aí, logo que você entra, aparece essa tela, e aí vocês vão no acessar aqui e responde, né? Vocês já estão acostumados dos anos anteriores, né? E a importância, a gente gosta de comentar a importância de vocês responderem, né? Primeiro, a gente tem que ter uma quantidade de alunos boa que responda, né? A gente tem que ter mais de 70% dos alunos que respondam de cada semestre, né? Para poder entrar nos dados de estatística. Se, por exemplo, 65% dos alunos responderem só, não vai, as respostas não entram na estatística, né? Então, esse é uma coisa que é legal vocês responderem e até incentivar os colegas para responderem, né? E outro é uma forma de vocês mostrarem aquilo que está bom, né? E aquilo que vocês não concordam, ou que não está bom, não é? Aquilo que não está de acordo com vocês, que vocês imaginam, né? Então é um momento para vocês também apontarem o que pode ser melhorado, né? Então, peço que quem não respondeu ainda responda, né? É até 14 de novembro, mas entrou no sistema, já pega, já responde, porque já vai ficando livre, né? E incentive os colegas a responderem, né? E respondam com tranquilidade mesmo as coisas que vocês acham que tem que ser melhorada, tá? Então a gente vai começar, né, a falar de pesquisa bibliográfica, né? Então a gente vai trazer algumas explicações em relação a termos muito frequentes no ambiente de pesquisa acadêmica, né? Que, embora possam parecer iguais, semelhantes, eles guardam algumas diferenças, né? Então a gente tem a pesquisa bibliográfica, o levantamento bibliográfico, a revisão bibliográfica e o estado da arte. Então são 4 termos que a princípio pode parecer iguais, mas a gente vai detalhar um pouquinho cada um, né? Então, primeiro, a gente tem o quê? A pesquisa bibliográfica, né? Então, ela é um tipo de pesquisa que visa responder a um problema com a utilização de material bibliográfico. Então, a gente já vem falando nas últimas aulas, né? A gente vem falando sobre o que é uma pesquisa e a gente precisa criar uma pergunta-problema, né? Então, a pesquisa bibliográfica é isso. Você vai responder um problema buscando um material bibliográfico, vai buscar estudos, análises científicas que podem trazer informação científica para ser apresentada à sociedade. Então, a gente tem uma dúvida, um problema, a gente vai buscar nos livros, vai buscar nos autores material que vá nos responder aquela nossa dúvida, né? Então, esse é um exemplo típico do nosso TCC, né? O nosso TCC é uma pesquisa bibliográfica. Então, a gente vai vocês que estão no sexto e vão no sétimo semestre que vem, vocês vão fazer primeiro uma ideia de projeto, né? Então, o TCC1, ele não é o TCC propriamente dito, vai ser uma ideia de projeto. Vocês vão colocar algumas informações que é uma ideia de projeto. A pergunta problema, ela está dentro do TCC1. E aí
é em cima dessa pergunta-problema que lá no 8º semestre vocês vão desenvolver o TCC de vocês, tá? Então, eu vou trazer um exemplo aqui de uma pesquisa bibliográfica do TCC2, que é aquele que já é feito no 8º semestre, né? Que é o trabalho final de TCC. Então, sempre nessa linha, né? O TCC1, para a gente, é um projeto de pesquisa. Então, é uma ideia de projeto. Tem todas as partes que a gente vai discutir o semestre que vem, mas não é o TCC pronto. A gente vai dar uma ideia daquilo que a gente quer fazer no TCC. O TCC mesmo é no 8º semestre. Isso não quer dizer que no TCC1, no 7º semestre, não é trabalhoso. Vai ser trabalhoso, vocês vão ter que pesquisar, vocês vão ter que criar algumas coisas, mas o TCC final é no 8º semestre, tá? Então, aqui tem um exemplo, né? A gente pegou aqui um TCC de uma aluna, né? E aqui é a capa do TCC. E aqui eu estou mostrando para vocês o que é uma pesquisa bibliográfica. O TCC é uma pesquisa bibliográfica, né? O tema dela, que ela escolheu, é os desafios da gestão por competência, né? Gestão de pessoas por competência. Então, esse é o tema dela, né? Aí, o que a gente tem? Dentro do TCC, a gente tem um sumário, né? E o sumário, ele já é uma amostra daquilo que a gente vai fazer no nosso TCC, tá? Então, ele tem uma introdução, aqui já tem um capítulo, né? E o capítulo, olha o nome do capítulo, né? Gestão de pessoas e gestão por competências. Então, aqui a aluna, né, já está falando que o capítulo dela, ela vai desenvolver isso, vai desenvolver gestão por pessoas e gestão por competências. Ela vai escrever no capítulo dela isso, né? O segundo capítulo são as principais ferramentas da gestão por competência. Então, só lembrando, né, o título dela, do trabalho dela, é gestão por competência. Vocês estão vendo que aqui todos os capítulos, eles estão baseados em gestão por competência. O segundo, terceiro, quarto capítulo aqui, ó, gestão por competências e a vantagem competitiva. Então, quer dizer, ela trabalhou todos os capítulos dela falando de gestão de competências. No primeiro aqui, ela vai fazer definição, vai fazer uma conceituação de gestão por competência. No segundo capítulo, ela vai buscar as ferramentas que a área de gestão de pessoas utiliza para avaliar competência, né? Então, quem trabalha em recursos humanos sabe, você vai fazer uma avaliação de desempenho, você vai fazer um trabalho com remuneração, né? Melhorar a remuneração, mas tudo avaliando a competência da pessoa. Então, são as ferramentas que são usadas. E o que ela fez aqui? Ela foi buscar nos livros autores que falam sobre isso, tá? E um outro capítulo, a vantagem competitiva da empresa que trabalha por gestão de competência. Então, quer dizer, esse é o esquema do TCC, é o esquema de uma pesquisa bibliográfica, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui o lado na parte da introdução, né? Na introdução, o que ela trouxe, né? Ela faz alguns apontamentos, né? E ela traz aqui a pergunta-problema, aquilo que a gente falou nas aulas passadas, né? Dentro da pesquisa bibliográfica, precisa ter a pergunta-problema, né? Então, qual que é a pergunta-problema dela? Ó, ela já escreve aqui. A pergunta-problema desse estudo é: de que maneira a gestão por competência possibilita o comprometimento dos indivíduos e grupos com o objetivo da organização? Quer dizer, então,
essa é a pergunta-problema que ela vai responder dentro do trabalho dela, né? Então, buscando buscando a definição, vou voltar aqui, tá? Tá aqui, ó. A pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa que visa responder a um problema com a utilização de material bibliográfico. Então, a primeira coisa e isso vocês vão definir no TCC1, né? O problema, né? Qual é o problema? Vocês vão ter que pensar qual que é o problema que vocês vão ter que pesquisar e ele vai ser utilizado depois no TCC2, tá? Ficou claro, pessoal, a parte do problema? Não o que vai ser, né? Mas a, a situação, o que vocês vão precisar fazer? Pessoal? Sim, não? Agora sim, professor. Então tá. Então é isso, né? Aqui a gente tem. Aqui eu tô trazendo uma parte, né? O sumário e tudo mais, né? Aqui a introdução é uma parte do TCC, né? E aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aquele capítulo que é gestão de pessoas e gestão por competência, né? Então, ela começa a escrever aqui e tudo mais, e aí eu deixei marcado aqui, né? Autor, né? O que ela trouxe aqui? Lembra que você tem que pesquisar em livros a ideia dos autores, né? Então, ó, dessa forma, Avona é o sobrenome de um autor, 2015 é o ano do livro que ele escreveu, na página 10, né? E aí coloca aqui, comenta que os gestores passaram a investir em pessoas para ter um diferencial altamente competitivo. Quer dizer, aqui já começa a mostrar que ela pesquisou, que ela já foi atrás de ver quando os gestores investem em pessoas por competência, você começa a ter um diferencial competitivo para a empresa, né? Aí ela insere um outro autor, né? Que é esse Neri, né? Ele escreveu um livro em 2013 e aí já comenta, né? Que o modelo de gestão, que é obediência mais fidelidade, é igual à sobrevivência da empresa, foi perdendo espaço. Quer dizer, então ela traz aquilo que o autor falou. Então, no caso de vocês escreverem o TCC, de vocês fazerem a pesquisa, né? O que acontece? Vocês vão colocando a ideia dos autores. Então, vocês vão escrever um capítulo de 5, 6, 7 páginas, colocando as ideias dos autores. Eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia de como que vai ser feito. Então, isso aqui é uma pesquisa bibliográfica. Por quê? A aluna foi buscar autores falando do assunto dela, né? Aqui eu trago... Professor, Oi. Eu posso optar por fazer o trabalho, tipo, usar um autor como referência sempre ou tem que variar? Ter Não. diversas opiniões de diversos autores, desde que fale basicamente da mesma coisa? A gente vai comentar um pouco mais para frente disso, né? O que precisa, né, é trabalhar com vários autores, né? Então a gente precisa, no mínimo, né, colocar 2 autores por página, né? Olha aqui no terceiro capítulo, tá? A gente traz aqui um autor chamado, o sobrenome Gramigna, de 2002, e aí fala aqui, aponta a importância da implantação da gestão de competência. Então, quer dizer, já está definindo aqui gestão de competência, né? Aqui mais abaixo,
tem o outro autor, Tadashi, né? Então, quer dizer, o que a gente precisa é trabalhar com vários autores, porque a gente tem que cruzar as ideias dos autores, né? A gente tem que usar 3, 4 autores ou 5 por capítulos, fazendo, a gente chama, fazendo os autores conversar, né? Então a gente vai colocando os parágrafos e vai completando o nosso assunto, tá? Então, um autor só não pode, tem que ser vários autores, tá? Por isso é que é a importância, se vocês já começam a ter uma ideia de assunto que vocês vão fazer, já comecem a ler, né? Já comecem a aprender um pouquinho do assunto. Apesar que, quando chegar no 7º semestre, vai ter tempo, né? Para vocês fazerem a primeira parte, vocês vão ter uns 40 dias. Então dá tempo para pesquisar, dá tempo para preparar, mas se tendo um tempinho livre, já começa a ter uma ideia daquilo que vai fazer, vai na biblioteca virtual, já começa a dar uma olhada, tá? Tudo bem? Tudo bem, professor, obrigado. Nada. Então, é isso aqui que a gente entende por pesquisa bibliográfica, né? E também aquilo que vocês vão fazer no TCC, tá? Outro assunto, né, é o levantamento bibliográfico. Não é uma pesquisa. Então, o levantamento bibliográfico, ele se refere ao procedimento utilizado pelo pesquisador. Quer dizer, você vai buscar informações, então você está fazendo um levantamento da bibliografia dos livros, né? E necessário para o tipo de pesquisa que visa selecionar o material bibliográfico disponível para optar pelas fontes mais adequadas ao estudo que se pretende empreender. Quer dizer, a atividade de buscar um material é um levantamento bibliográfico. A atividade de você buscar os livros é um levantamento bibliográfico, tá? Então, não é possível, por razões óbvias, juntar tudo que existe publicado sobre um determinado assunto para realizar uma pesquisa, né? Não é possível, né? Por isso é que busca os autores mais conceituados sobre o assunto e aqueles que atendam ao paradigma definido para o estudo. Quer dizer, você vai fazer um trabalho de planejamento estratégico, por exemplo, você vai usar um assunto que é planejamento estratégico, né? Se você entrar na biblioteca virtual da Anhanguera, no mínimo tem 10 livros, né? Só que aquilo, tem um que tem planejamento estratégico de RH, outro tem planejamento estratégico de empresas governamentais, o outro administração e planejamento estratégico. Então você vai ter que ver os autores, se os autores tratam daquele assunto que você quer. Você vai fazer um planejamento estratégico para micro e pequena empresa, né? Então, muitas vezes, a maioria desses autores não aborda isso. Então, você vai ter que buscar um autor que fala de planejamento estratégico de micro e pequena empresa. Então, é o que ele fala aqui, né? Você vai ter que buscar aqueles, né, autores que atendam ao paradigma definido para o seu estudo. Então, eu quero fazer um planejamento estratégico para a área comercial. Então, tem autores que estão falando isso. Então, por isso é que você vai ter que fazer um levantamento bibliográfico, tá? Ficou claro, pessoal? Sim, professor. Beleza. Vamos em frente. A revisão bibliográfica é muitas vezes confundida com o levantamento, mas na verdade ela compreende que a gente viu na aula passada ou retrasada, né,
que a gente faz? A gente pega, separa todo o material, então, é aquilo que você vai pegar, né? Vamos pegar tudo que é planejamento estratégico. Pá, pegamos, né? Só que aquilo, quando a gente for começar a fazer a separação, é que é aí que a gente faz essa revisão bibliográfica, né? Então, isso são as fases é a fase de leitura, por meio das quais o pesquisador agregará conhecimento sobre o seu estudo e aquilo que a gente conversou na sessão 3.2. Agora está aqui aquilo que a gente viu, tá? Aí a gente tem agora uma outra forma, né, de pesquisa, que é chamado estado da arte, né? Então, essa expressão acompanha o momento na realização da pesquisa, na qual o pesquisador conhecerá as produções relacionadas ao tema que pretende investigar, como foi historicamente constituído e quais os avanços em relação aos estudos científicos sobre ele. Então, quer dizer, ao invés do pesquisador buscar autores que falam sobre o tema dele, ele vai pesquisar quem publicou alguma coisa sobre o tema dele, né? Então, vamos dizer que você quer fazer pesquisa sobre planejamento estratégico para micro e pequena empresa. Então, você vai buscar artigos acadêmicos que falam sobre planejamento estratégico de micro e pequena empresa. Você está indo direto no assunto que você queria pesquisar. É diferente de você ir num livro. No livro, ele aborda planejamento estratégico, mas ele aborda diversas formas de planejamento estratégico. Agora, quando você vai buscar os artigos que falam sobre planejamento estratégico de micro e pequena empresa, você está indo direto no assunto que você quer pesquisar. Não é isso aqui que nós vamos fazer no TCC. O estado da arte é uma forma diferente de fazer pesquisa, tá? Então, o que tem aqui? Como tem sido compreendido pelos principais estudiosos, quais os enfoques têm sido prioritariamente utilizados nos estudos e quais lacunas em relação ao conhecimento produzido, quais dúvidas existem, quais impasses, quais controvérsias e unanimidades. Isso, novamente, requer leitura, análise e elaboração de registros, tá? Então, é uma forma diferente de fazer pesquisa. Você vai buscar artigos que foram publicados sobre o seu tema, tá? Então, o atual estado da arte representa a forma de como o conhecimento científico produzido sobre o assunto está configurando, tá? Para melhorar o entendimento de vocês, né? Eu trouxe aqui uma ideia de um trabalho que a gente fez na iniciação científica, tá? Então, o nosso trabalho, né, chamava, né, Contribuições acadêmicas sobre a utilização da plataforma Khan Academy como instrumento inovador no processo de ensino e aprendizagem na educação matemática no ensino superior, né? Então, para vocês entenderem, né, o Khan Academy é um site, né, desenvolvido por um indiano e ele espera, né, que o ensino seja gratuito, né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida de qualquer coisa matemática, vocês podem entrar nesse site Khan Academy, ele é gratuito, tem tudo, né? Ah, eu não sei o que é potência, eu não lembro a regra de sinal, eu não lembro de trigonometria, eu não lembro de regra de três. Lá tem diversas aulas e diversos outros assuntos, né? Então, a nossa ideia de fazer essa pesquisa, né,
é saber se o Khan Academy, quem desenvolveu pesquisas, né, utilizando o Khan Academy no ensino superior, que a gente sabe que a maioria dos alunos vem para o ensino superior com uma deficiência em matemática, né? E aí não consegue acompanhar direito matemática financeira, não consegue acompanhar direito métodos quantitativos, né? E todas as ferramentas, todas as disciplinas que têm base matemática, os alunos que não tiveram uma boa bagagem no, no, no ensino médio acabam tendo deficiência no ensino superior. Então, a gente quis pesquisar quem desenvolveu algum trabalho, né, utilizando o Khan Academy no ensino superior para ajudar os alunos, né, com conhecimento em matemática. Então, esse era nosso tema, o tema que a gente pesquisou no ano de... Começou em outubro de 2019 e foi até julho de 2020. A Gabriela e o Lucas, hoje eles são alunos do 8º semestre, né? Eles participaram do nosso projeto de iniciação científica. Então, a ideia nossa aqui não era utilizar pesquisa bibliográfica, mas sim utilizar o estado da arte. Tá? Essa é a ideia. Então, para a gente utilizar o estado da arte, o que a gente fez? A gente foi procurar em todas as bases de depósito de artigos, né, que tem de universidade, que tem artigos que falam do Khan Academy sendo utilizado no ensino superior. Então, isso é a forma de estado da arte, tá? Então, está aqui o início do nosso trabalho, né? Tem um resumo, as palavras-chave que a gente utilizou, tudo mais, né? Independente se a gente for buscar artigos ou não, a gente precisa de ter uma fundamentação teórica. A gente precisa apresentar autores falando do tema. Depois a gente vai fazer a análise dos artigos que a gente achou. Então, fez parte do nosso trabalho também pesquisa, né? Fez parte buscar informações sobre algumas coisas que a gente queria entender, né? Por exemplo, o Khan Academy, ele roda na internet, né? Então a gente foi a Web 3.0 e educação. A gente não foge, tá aqui. Trouxe autor que fala sobre a Web 3.0, trouxe outro autor aqui. Então, a fundamentação teórica precisa estar apoiado em autores. Então, a gente fez uma fundamentação, um capítulo chamado a Web 3.0 e a educação, tá? Aí a gente fez um outro capítulo falando da matemática no ensino superior. Então, a gente trouxe aqui autores, autores falando isso, né? Aí ele fala, né? Ó, até o início do século XX, a preocupação com o ensino e aprendizagem da matemática no Brasil era focado só na educação básica, né? Desde o ensino fundamental até o ensino médio. Com o tempo, a educação matemática foi se consolidando, como, por exemplo, com números de doutores desse campo de pesquisa que atuam no ensino superior. Começa-se, então, e aí esse autor, o Pinto, 2002, né, a perceber novas propostas como o uso de modelagem, novas tecnologias e de outras perspectivas metodológicas no ensino superior. Quer dizer,
a gente está trazendo aqui uma explicação, né? É, o que a gente pode utilizar, né, através da tecnologia para ajudar no ensino superior, né? Então, o capítulo é longo, mas eu trouxe aqui só para vocês terem ideia o que é a fundamentação teórica dentro desse tipo de pesquisa, o estado da arte, tá? Aí depois a gente trouxe mais um capítulo explicando o que era o Khan Academy, ou falando do Khan Academy, né? Então, para que as pessoas que fossem ler nosso trabalho entendessem o que era o Khan Academy, tá? Então, são vários, eu trouxe só 3 aqui para ilustrar para vocês, mas mesmo sendo um trabalho de estado da arte, a gente precisa trazer uma fundamentação teórica com autores falando sobre o tema, tá? Depois, né? Aí aqui começa o trabalho de estado da arte, tá? Então a gente trouxe aqui, ó, a metodologia aplicada foi ainda a pesquisa bibliográfica através de artigos, dissertações publicadas nos últimos 5 anos. Isso é importante também quando vocês forem fazer a pesquisa do tema de vocês, não buscar publicações muito antigas, porque a coisa vai se atualizando. Então, últimos 5 anos é ótimo, é aceitável até 10 anos, né? E aí a gente já começa a sinalizar, né? Ó, que utilizam o tema Khan Academy e matemática. Então, foi isso aqui que a gente foi buscar. Artigos que utilizam Khan Academy e matemática. Aí, a gente vai buscar artigos, a gente tem em português e também tem em outras línguas, né? O inglês também é muito mais usado que o português, né? Então, o que a gente está mostrando aqui, ó? Aí tá falando que metodologia a gente usou no nosso trabalho, tá? Para textos em português envolvendo artigos e dissertações, foram empregadas a palavra Khan Academy Matemática. Então, quer dizer, a gente entrou lá na base de dados, né? No portal CAPES, que é uma base de dados que tem artigos acadêmicos, né? Tem bastante artigos publicados. E lá, quando a gente entrou nesse portal, a gente colocou a palavra Khan Academy e matemática. E aí, esse portal trouxe todos os artigos que tinham essas duas palavras, tá? Na base porque a gente tem também dissertações de mestrado e teses que tem uma base de dados que chama BDTD. Então a gente também colocou nessa base e a gente trouxe também dissertações e teses. Agora, já na língua inglesa, no portal do CAPES, que também faz esse acesso, a gente usou o Khan Academy e não tinha aparecido nada de matemática, né? E a gente usou High School, que é para a gente utilizar como curso superior, né? Procurando-se com essa busca identificar artigos que abordam a utilização da plataforma Khan Academy no ensino superior e possíveis benefícios, né? Que também é o nosso objetivo da pesquisa. O resultado dessa busca resultou em 302 artigos, quer dizer, tanto em português como em inglês, a gente trouxe para 302 artigos. Então, toda aquela metodologia que a gente viu nas 2 aulas passadas sobre pesquisa, a gente foi lá e, pumba, listou 302 artigos. Só que tinha muita coisa que tinham essas palavras, mas não tinha o que a gente queria, né? Então a gente fez um refinamento, né? E a gente incluiu 302 artigos dentro da base em inglês, né? Aí a gente incluiu, dentro de uma seleção a mais, a gente colocou a palavra matemáticas. Então ficou Khan Academy, High School e matemáticas. Então caiu para 15 artigos. Então a gente já começou a funilar para chegar próximo daquilo que a gente queria. Então a gente chegou em 15 artigos que poderiam nos atender na língua inglesa, né?
Aí dentro deles tinha um que ele tinha só uma parte em inglês, mas estava em turco, e aí a gente descartou. Então, artigos em inglês a gente ficou com 14, tá? Bom, aqui já começa a mostrar para vocês aquele trabalho que a gente falou na aula passada. A gente começa como um todo, né? Vai tirando fora aquilo que não interessa. A gente ficou com essa base de 14 artigos em inglês. Aqui, então, a gente tem uma tabelinha, né? Ó, 14 artigos em inglês da base CAPES, né? Em português, a gente tinha 11 artigos do CAPES, 10 artigos da base BDTD, né? E aí a gente tem 21 artigos. Então, no total, a gente ficou com 35 artigos para analisar, que falavam do Khan Academy, matemática, ensino superior. 35 artigos a gente chegou. Vamos ver o que a gente fez mais, né? Aí, dentro desses 35 artigos, a gente fez uma categorização. Então, a gente escolheu, olha, vamos ver, esse artigo aqui ele fala aula online EAD, não era nosso foco, né? Tinha um artigo. Ensino híbrido e alunos especiais, também não era nosso foco era ensino híbrido e ensino superior. Então, desses 35 artigos aqui, a gente fez uma classificação e a gente chegou em 8 artigos que falavam aquilo que a gente queria no ensino superior. Outros só falavam da plataforma Khan Academy, mas não abordava no ensino superior. Outros só falavam de ensino híbrido. Então a gente chegou num total de 8 artigos que a gente ia lê-los do início ao fim e ver o que o pessoal fez com o Khan Academy utilizando no ensino superior, tá? Além disso, desses 8, né, a gente não conseguiu, 3 a gente não conseguiu fazer o download desses artigos porque tinha que pagar. Então a gente desconsiderou, né? A gente pode fazer isso. Você vai pagar um artigo só para fazer sua pesquisa, que a sua pesquisa também é gratuita, né? Então a gente desconsiderou 3. Então nós ficamos, desde o começo, né, nós ficamos no final com 5 artigos, né? Então, esses 5 artigos aqui, a gente tinha ano de publicação 2018, né? Aqui já fala o título, né? A plataforma Khan Academy no ensino superior, cenários, tinha outro aqui em inglês, outro em inglês, outro em inglês, outro em inglês. Então, a gente só ficou com um artigo em português que falava do ensino superior e 4 artigos em inglês. Então, a partir desse momento que a gente faz essa seleção, né, já dá uma ideia, mesmo que a gente não comece a fazer a análise, a gente já tem uma ideia que falta pesquisa sobre isso, né? Então, você pode montar, poxa, de tantas faculdades que tem e tudo mais, ninguém nunca fez nenhum estudo utilizando o Khan Academy no ensino superior. O Khan Academy é famoso no mundo matemático, os professores de matemática conhecem, né? Então, quer dizer, isso aqui, só com essa seleção, essa limpeza que a gente fez, já demonstra que existe a possibilidade de fazer uma pesquisa. A gente chega assim e fala, não tenho assunto para pesquisar, né? Não no caso de vocês para o TCC, mas professores de matemática, estudantes de licenciatura em matemática, poderiam fazer um TCC falando do Khan Academy no ensino superior. Com certeza, poderia fazer um teste, fazer com que os alunos testassem para ver se aprendem, não sei o quê, e teria uma pesquisa muito legal, né? Então, partindo voltando aqui, né? Partindo desses 5 artigos que a gente selecionou, a gente leu eles de cabo a rabo,
identificou cada coisa que era aplicada, o que era aplicada nos Estados Unidos e tudo mais, e a gente compôs um trabalho baseado em outros trabalhos. Por isso é que chama-se Estado da Arte, né? Então a gente fez esse trabalho em 2019 e 2020, tá? Deu para ter uma ideia o que é o Estado da Arte? Sim, professor, ficou tranquilo. Ah, legal. Então é isso. O Estado da Arte é isso. Você vai fazer um estudo em cima de trabalhos que você gostaria de fazer, né? É diferente de você fazer uma pesquisa bibliográfica em si, buscar sobre um tema, tá? Então, para que a pesquisa bibliográfica cumpra essa finalidade, o pesquisador não poderá restringir sua pesquisa a um único autor, tá? Aqui respondendo a sua pergunta, tá? E tampouco transformar seu trabalho numa soma de citações, né? Às vezes a gente pega alguns trabalhos que são que vocês vão ver até cansa a leitura, né? Porque o autor do trabalho escreve um parágrafo citando 7 ou 8 autores, né? Então fica cansativo. Então não é isso que é o certo você fazer uma pesquisa bibliográfica. Você pega a ideia de um autor e faz um parágrafo inteiro sobre aquele autor com a sua opinião, aquilo que você entendeu daquele autor. Então, e aí você vai fazer o seu trabalho com muitos autores. Você pode pegar 5, 6 autores falando do seu tema. É isso que ele está dizendo aqui, tá? O Lima, um autor, né? Ele comenta, elucida que o pesquisador deverá explorar o material bibliográfico reunido, né, e saber articular as ideias de forma a dispor de elementos que lhe permitam concretizar não apenas um estudo de caráter descritivo, mas atingir o nível analítico da questão. Então é isso. Você vai ler aquilo que o autor escreveu, você vai fazer uma análise, né? Não vai escrever, não é um resumo, não é nada. Você não vai trocar as palavras do autor, você vai escrever com as suas palavras aquilo que você entendeu sobre o autor, né? Então é esse o ponto que eu mostrei para vocês dos trabalhos, né? Desses trabalhos, tanto da aluna da Mariana com TCC, esse nosso trabalho de iniciação científica, vocês viram, a gente pegou o autor e coloca aqui a ideia do autor com as palavras da gente, tá? Então, assim que fica legal um trabalho de pesquisa bibliográfica, tá? Bom, quais são as etapas para se fazer uma pesquisa bibliográfica? Então, primeiro, elaboração do projeto de pesquisa. Consiste na escolha do assunto, na formulação do problema de pesquisa e na elaboração do plano que visa buscar as respostas às questões formuladas. A gente já falou lá atrás, né, mas a gente sempre pontua isso, né? Então, você vai fazer um projeto de pesquisa, qual assunto você vai fazer, né? Então, vocês viram que a aluna colocou os objetivos, né, ou as oportunidades da gestão por competência, né? Gestão de pessoas por competência. Quer dizer, você pode escolher qualquer tema, você pode fazer motivação dos funcionários, né? Gestão de pessoas, avaliando a motivação dos funcionários como oportunidade de crescimento da empresa, ou gestão de pessoas, funcionários motivados para não ter a rotatividade, né? Profissionais saindo. Então, quer dizer, tem diversos temas, vai depender daquilo que você quiser pesquisar. E aquilo que a gente falou também nas aulas passadas, né? Vamos buscar um tema que é fácil achar, né?
não vamos buscar tema complicado, como às vezes tem temas atuais, né? Até comentei com vocês o metaverso, né? Que as grandes empresas de tecnologia estão começando a estudar, tal. Se a gente for buscar um tema desse, a gente não vai encontrar assunto, né? A gente pode até achar assunto em artigos, em outra língua, né? Mas a gente não, para o TCC a gente tem que buscar um assunto fácil, né? Um assunto que seja fácil a gente aplicar, tá? Mas o importante é inicialmente vocês terem a ideia macro, né? Quer fazer de gestão de pessoas, quer fazer de logística, quer fazer de planejamento estratégico, quer fazer de empreendedorismo. Empreendedorismo tem livro até não querer mais. Todo mundo escreve sobre empreendedorismo, né? Então, quer dizer, dá para ir buscar inovação do empreendedorismo, né? Então, tem vários assuntos que podem buscar. Então, não vão buscar um assunto difícil, né? Que, que muitas vezes não tem material, tá? Por isso é que eu sempre recomendo, comecem a pensar no assunto que vocês vão escolher, tá? Então, a segunda etapa, né? Investigação das soluções. Então, é a fase comprometida com a coleta da documentação, envolvendo dois momentos distintos e sucessivos: levantamento da bibliografia e levantamento das informações contidas na bibliografia. É o estudo dos dados ou das informações presentes no material bibliográfico. Quer dizer, vocês vão buscar o livro, né? Pegar o livro, aí depois vão olhar no sumário do livro se tem o assunto que vocês querem, né? Se tem aquilo que vocês querem. Pode ser que a capa do livro fala de planejamento estratégico, só que não vai trazer mais nada daquilo que você precisa. Então, vai no sumário, olha direitinho se tem aquilo que você precisa, tá? Outro, né? Análise expectativa das soluções. Então, consiste na análise da documentação, no exame do conteúdo das afirmações. Essa fase não está mais ligada à exploração do material pertinente ao estudo. É construída sobre capacidade crítica do pesquisador para explicar ou justificar os dados e as informações contidas no material. Quer dizer, a partir do momento que você selecionou, você já vai começar a fazer uma análise crítica em cima do material que você escolheu. Será que todo esse material eu consigo jogar dentro do meu trabalho, do meu TCC? Será que não tem coisa que não dá liga, né? É bem nesse ponto, né? Não está dando liga no assunto, né? Eu tenho bastante coisa, mas não dá liga, né? Então, o que eu vou fazer muitas vezes eu vou ter que descartar material, né? Então, é a famosa análise explicativa das soluções. E a síntese integradora, quer dizer, é o produto final do processo de investigação, resultante da análise e reflexão dos documentos, compreende as atividades relacionadas à apresentação do problema, investigação rigorosa, visualização das soluções e síntese. É o momento de conexão com o material de estudo para leitura, anotações, indagações e explorações cuja finalidade consiste na reflexão e na proposição das soluções. Quer dizer, aí é o momento que você vai escrever mesmo o resultado do seu trabalho, né? Então, essas são as fases que a gente vai trabalhar lá na pesquisa bibliográfica, tá? Tudo bem com relação à pesquisa bibliográfica, pessoal? Agora a gente vai entrar na pesquisa documental, Tudo certo, pro. tá? Só um instantinho só que tem algum aluno perdido aqui.
Então, agora a gente vai falar sobre pesquisa documental, né? Mais um instantinho, pessoal. Então, qual que é a característica principal da pesquisa documental? É que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos. Então, nós vamos fazer uma pesquisa documental, a gente vai o quê? A gente vai buscar documentos. Mais um instantinho, pessoal. Então, a pesquisa documental ela é restrita a documentos. Então, a gente vai fazer algum tipo de pesquisa que a gente vai buscar documentos que existem, que podem ser escritos ou não, e que, inclusive, podem ser recolhidos no momento em que o fenômeno acontece. Por exemplo, um registro fotográfico. A gente pode fazer uma pesquisa documental através de fotografias, tá? Então, você pode se servir do entendimento de que a pesquisa documental se refere ao exame de materiais que ainda não receberam qualquer tratamento analítico. A gente pode pegar qualquer documento e buscar e fazer uma pesquisa sobre ele, tá? Então, aqui tem até um exemplo, né? A gente tem um lugar guardado um monte de documentos, a gente pode ir lá buscar e fazer algum trabalho histórico, né? Eu tenho um cunhado que ele é jornalista, né? E ele é vidrado pelos Santos, né? Então ele escreve vários livros sobre os Santos e ele vai buscar mesmo pesquisa, ele vai fazer uma pesquisa documental, ele vai buscar jornais da época, né? Que teve campeonato, que jogadores que jogaram no Santos na época. Então ele tem vários livros que tratam sobre isso, e ele faz muito disso, ele faz pesquisa documental, tá? E a gente pode fazer também, né? Quer dizer, às vezes você quer montar um histórico da família, né? A gente tem, e pode até ser que vocês também tenham, né? Avós ou bisavós que vieram da Itália, que vieram de Portugal, né? A gente consegue fazer uma pesquisa documental para montar a nossa história, né? E vai buscar essas informações. Então, quer dizer, quem tem avós italianos, né, que vieram para o Brasil, e se você pode buscar documentos e você consegue entrar para fazer cidadania italiana. O mesmo acontece com Portugal, né? Na minha, eu tenho de um lado meus avós são portugueses, né? E a minha prima, ela foi atrás ela conseguiu toda a documentação de quando dos meus avós, que tem lugares que tem registrado, tem quando eles chegaram no Brasil, né, com os meus bisavós, tudo. Então ela compôs toda a documentação e entrou no consulado português para pegar a cidadania e tudo mais, né? Então, Espanha, dá para se fazer, e é tudo fazendo um trabalho sobre pesquisa sobre documentos, né? Ô professor, eu tô nesse processo de fazer uma pesquisa documental para pegar a Ah, cidadania é? portuguesa. Ah, Tem portuguesa? um primo meu que ele mora na Europa e aí ele está pretendendo vir para Portugal e ele está fazendo
essa pesquisa aí da árvore genealógica dos meus avós para ver se a gente consegue a cidadania portuguesa. Então, e aí tem que buscar, tem um local, né, não lembro agora, mas todas as pessoas que vieram no início do século, né, do século passado, né, 1910, né, todos que vieram de navio, o navio aportava em Santos, né, e as pessoas e era feito um registro no local. E a gente consegue chegar nesse registro, né? E aí a gente pega. O que acontece muito é que o nome das pessoas foi registrado um pouco diferente, né? Então, às vezes fica um pouco complicado, né? Isso acontece do lado da minha esposa, que é italiana, tem descendentes italianos, né? Então, a família da minha esposa chamava Azali, né? É o sobrenome com Z, A-Z-A-L-I, né? E quando foi registrado os avós dela, eles pegaram e registraram como Sali, Salli. E aí fica difícil essa localização, ou fazer essa ligação, né? Mas tem possibilidade de se fazer isso, sim. Então é buscar as informações e tudo isso vai atrás do quê? É uma pesquisa documental, né? Vai atrás de documentos que vão comprovando, tá? Aí a gente tem essa reflexão, né? A pesquisa documental é fundamental quando se deseja recuperar dimensões históricas da realidade. É isso que a gente está falando, né? Você quer buscar dimensões históricas, buscar os avós, os bisavós, né? Muitos registros são verdadeiras relíquias, né? Muitos registros são verdadeiras relíquias no que se refere ao resgate histórico e reconstrução da forma de organização da sociedade. Quer dizer, é importante isso, tá? Obviamente que as pesquisas documentais não se limitam só a isso, né? Uma vez que, por exemplo, é possível compreender a condição de uma empresa no mercado atual por meio da análise da sua documentação contábil, né? Ou análise de relatórios anuais de desempenho. Quer dizer, você pode compor o que uma empresa é hoje buscando as análises contábeis de 10, 20, 30 anos até chegar a ver se a empresa cresceu e tudo mais. Isso também é importante do lado administrativo, né? Você fazer uma pesquisa documentacional, de pesquisa de documentos, né? Para chegar a ver o porquê da empresa, como que a empresa está hoje, por que ela cresceu, quais são os investimentos que foram feitos. Se você não tiver isso, através da contabilidade, você consegue chegar, né? Com isso, você começa a ter uma ideia mais clara do que conceituamos como material documental. Ludwig, 2009, vocês estão vendo que sempre, no nosso livro também, é apontado alguns autores, né? Quer dizer, não são informações que são jogadas, elas são. Esse autor falou sobre isso. Aí o que ele fala aqui? Esse autor explica que os documentos, como fontes de pesquisa, revelam-se como fontes ricas e estáveis, podendo ser consultadas várias vezes, o que serve para complementar informações obtidas por meio de outras técnicas. Quer dizer, documentos históricos são importantíssimos para compor diversas situações, né? Que a gente tem, né? A gente tem as fontes documentais podem ser organizadas da seguinte maneira: arquivos públicos, né? Então, onde que a gente tem? Nos tribunais, cadastro de funcionários. Então, as empresas precisam manter cadastro de funcionário eterno, né?
Se um funcionário se aposenta, alguma coisa, tem que buscar. Trabalhou 35 anos naquela empresa, então as empresas precisam manter isso, né? Leis, estatutos, ofícios, relatórios, anuários, atas, memorandos, projetos de lei, registro de nascimento. Registro de nascimento é isso, né? Você perdeu seu registro de nascimento, o cartório tem que ter. Se você souber, hoje, com a parte eletrônica, né, digital, você não precisa nem ir no cartório, você solicita pela internet e tudo mais, né? Documento de registro de óbito, de casamento, escritura de compra e venda de imóveis, fotos, documentários. Então, quer dizer, você tem diversos arquivos públicos que você pode buscar, que você pode acessar, né? Você tem também os arquivos particulares, são correspondências, diários, autobiografias, vestuários, utensílios, fotos, pinturas, filmes, plantas, mapas, né? Quer dizer, plantas de plantas aqui de casas, mapas de lugares, né? Então você pode ter diversos arquivos que você pode consultar para fazer algum tipo de pesquisa, né? Então, quer dizer, não é só aquela pesquisa que você vai ver um determinado assunto, mas você pode ir atrás de informação de parente, de, de ter o lado das escrituras, né? Oi, quer comentar alguma coisa ou não? Eu ouvi errado, né? Fontes de estatística, né? São dados organizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Instituto da Opinião Pública, o IBOP, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, secretarias estaduais, municipais, quer dizer, a gente tem diversos lugares que a gente tem fontes de estatística, que se a gente quiser fazer uma pesquisa, a gente vai atrás das informações e a gente consegue, né? Então, a parte de pesquisa documental é bem legal, dá para a gente buscar bastante coisa, tá? Ludwig, né, ele também adverte que na análise documental possibilita grande liberdade de interpretação pelo pesquisador, havendo por isso necessidade de autocrítica constantemente para que ela se mantenha dentro dos limites, né? Então, quer dizer, não adianta ficar. Se você começa a puxar, você tem que. Você não pode sair muito fora do seu foco, senão você se perde na pesquisa. É isso que ele está comentando, né? Outro aspecto muito importante se relaciona ao tratado naquilo que a gente viu na sessão anterior, né? Que é sobre a abordagem qualitativa, né? E a análise documental, ela é qualitativa, não é quantitativa, né? A gente vai ler o documento, a gente vai interpretar e tudo mais, né? Então, ele precisa assegurar-se de que a amostra selecionada seja representativa para não ferir os princípios científicos de validade. Quer dizer, você vai ter que buscar uma amostra que possa te trazer informação. Você não pode pegar, às vezes, só um documento e achar que aquilo resolve tudo, né? Só para trazendo um pouco mais de informação, né? Eu moro aqui em São Caetano e aqui tem uma fundação chamada Promemória, né? E essa fundação já tem 30 anos, aqui é o site deles, né? Já tem 30 anos. E eles trabalham com pesquisa documental, né? Então, eles têm todo o lado de pesquisa histórica da cidade, né? Então, tem famílias, tem casas, ó, aqui dá para ver. E aqui eu acho que eles criam uma revista a cada
cada ano, não, a cada ano não, eu acho que a cada 3, 4 meses, né? E aqui tem, eles pedem, muitas vezes eles fazem pesquisa, procuram fotos antigas para fazer uma determinada coleção, um determinado assunto, né? Então é bem legal esse trabalho deles, né? Muitas vezes eles fazem entrevistas com pessoas antigas, né? Que contam histórias e tudo mais, para reproduzir alguma parte da história da cidade, né? Ela é mantida pela prefeitura, essa Fundação Pro Memória, né? E aqui tem uma parte do livro, da revista, né? Tá vendo? Aqui é uma foto de 1993, que era a exposição de brinquedos de Natal. Aqui tem uma outra foto, sala de cinema da Avenida Goiás, que é a avenida famosa aqui de São Caetano, de abril de 95, né? Então, quer dizer, e tem todos a história, tem todo o lado de documento interessante para quem quiser utilizar, tá? Aqui um exemplo, né, que tem lá no livro, né, e é interessante para a gente refletir um pouco uma possibilidade de pesquisa, né? Uma determinada pesquisa procura responder o seguinte problema: quais os métodos utilizados por uma ONG para análise de projetos e dos resultados que tem gerado junto à comunidade atendida no período de 2012 e 2014, né? Quer dizer, aqui quem fez essa pergunta tem curiosidade para saber que métodos, né, a ONG utiliza para analisar os projetos. Bom, tá bom, eu tenho vários projetos, eu tenho um recurso limitado. Quais os métodos que eu vou para escolher um projeto ou outro, né? E sobre os resultados, né? Então, aí é uma ideia de pesquisa, né? Aí, aí vem aquela dúvida, né? Esse estudo poderia utilizar pesquisa bibliográfica e documental, né? De que forma, né? A gente viu os dois, né? Bibliográfica e documental. Então, poderia ser a pesquisa bibliográfica, com certeza, para compreensão, dentre outras coisas, sobre métodos existentes para análise de projeto. Então, aqui, ó, a gente vai buscar autores que trabalham sobre, que desenvolvem ou que explicam sobre os métodos de análise de projeto, né? Então, precisaria se fazer uma pesquisa bibliográfica, buscar os autores. E a pesquisa documental se refere ao procedimento que precisaria ir na instituição e ver todos os projetos que foram aprovados e ver se encaixa dentro desse método da pesquisa bibliográfica, tá? Então, quer dizer, dentro de uma ideia de um projeto, você pode usar tanto os dois juntos, né? A pesquisa bibliográfica e a documental. Quer dizer, isso pode se trazer uma ideia de qualquer tipo de pesquisa que a gente pode fazer, tá? Ficou claro, pessoal? Pesquisa bibliográfica e documental? Ficou sim, professor, super claro. Legal. Sim, professor, muito bom. Para quem entrou depois, né? Só relembrando, tá no site do portal do aluno, a gente tem lá o avaliar, né? Eu peço que vocês respondam, é bastante importante responder para que a gente tenha um número de respondentes, né? E que possa se avaliar o comentário de vocês, né? Aquilo que vocês não estão satisfeitos, aquilo que vocês estão gostando, que é interessante continuar, né? Então, é importante vocês responderem. É uma boa oportunidade para vocês responderem a avaliação, tá? Pode. Quem já respondeu, obrigado aí, o negócio é. Deixa eu ver aqui.
Então, gente, se tiver tranquilo, de minha parte, se você não tiver nada a acrescentar por vocês, o importante é vocês ficarem aí atentos aí ao assunto, né? E estudando e sempre procurando esse lado de pesquisa, de desenvolver no lado de trabalho de vocês, né? Ficar sempre atento àquilo que vocês podem ir atrás para pesquisar, para trazer inovação, para aprender, para trazer recurso para vocês, tá bom? Então, se estiver tranquilo, de minha parte,